Dias atrás, quando o pastor Paulo estava ministrando sobre a glória de Deus, tema que foi ministrado frequentemente em todas as reuniões do congresso de avivamento que tivemos no período de carnaval, teve um momento que o pastor Paulo falou sobre Adão, e que Adão já nasceu pronto. Adão foi formado e já era homem pronto, e ali representava a perfeição de Deus sobre a vida dele. E naquele momento, eu e o pastor Rubens estávamos ali e a gente pensou, olhamos um para o outro. Nós nunca tínhamos pensado sobre esse aspecto. Tem algumas coisas que a gente lê e relê várias vezes na Bíblia e chega uma hora que cai a ficha. E essa semana, um dia pela manhã, bem cedinho, mais ou menos quando estava raiando o sol, eu estava fazendo um exercício, eu e a Chanel é uma das minhas cachorrinhas, eu caminhando na rua, comecei a pensar naquilo. E comecei a lembrar daquilo que está escrito lá em Gênesis, no capítulo 1 e 2, quando fala da formação do homem, mas antes da formação do homem, que já nasceu pronto, formado do pó da terra, de pequenas substâncias. A palavra relata que a terra, ela era sem forma e vazia. Nada existia. Absolutamente nada. Só que dizia que o Espírito de Deus pairava. E aí Deus começou a formar. Deus criou o céu, Deus criou a terra. Deus começou a criar os animais. Deus criou o firmamento. Deus criou luzeiros. Um para o dia, outro para a noite. Deus criou o dia, Deus criou a noite. Deus criou animais. Deus criou peixes, Deus criou plantas, Deus criou árvores. E no sexto dia Deus criou o homem, do pó da terra. Só que antes de Deus criar o homem, tudo já estava pronto para ele. As árvores foram criadas já prontas. E as árvores eram frutíferas, as plantas foram criadas já prontas. E Deus é tão perfeito, naquela época não existia chuva, a chuva passou a existir um bom tempo depois. Mas o plano de Deus é tão perfeito, que Deus fazia repousar uma neblina, para que pudesse regar as plantas. Porque não existia o homem para lavrar a terra. Então, quando Deus criou Adão, Deus começou a mostrar para Adão e dizer, olha só, para Adão e Eva, ele disse, sede fecundos, multiplicai, dominem, vocês dominarão os animais, vocês terão um domínio. A criação foi perfeita. Adão tinha árvores frutíferas para o seu sustento. E essas frutas continham e contêm até hoje sementes, que se você colocar na terra e regar, ela vai nascer outras árvores. E assim vai multiplicando. E essa árvore produz frutos com novas sementes e assim vai multiplicando. Porque a partir de Adão e Eva, eles iam multiplicar. Iam ter mais pessoas, precisaria de mais sustento, mais mantimento. E Deus deu as árvores e as plantas para mantimento. E para os animais, Deus providenciou o capim e as verduras, como diz a palavra. E assim foi a criação de Deus. Tudo era perfeito. E Deus esperava do homem uma coisa, ou algumas coisas, mas uma principal: obediência. Deus esperava do homem honra e fidelidade. Mas para que o homem pudesse obedecer, nós só podemos obedecer quando nós temos uma ordem. E para que o homem, na verdade, pudesse obedecer, Deus foi lá e colocou duas árvores. Deus criou um jardim para o homem, para ele viver ali dentro. Duas árvores, uma chamada árvore da vida e outra chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse para Adão e para Eva: vocês podem comer tudo que tem aqui dentro, porque tudo eu criei para vocês com perfeição.
para vocês terem mantimentos. Mas aquela árvore que está lá no centro, a árvore do conhecimento do bem e do mal, essa vocês não podem nem tocar e nem comer, porque se assim vocês fizerem, vocês poderão morrer. Então, quando Deus faz isso, Ele tem uma ordem estabelecida para que ali pudesse dar a oportunidade do homem obedecer. E quando o homem resolve obedecer, ele está sendo fiel, ele está honrando o Senhor. E logo depois que Deus fala tudo isso, a palavra relata que essa árvore, ela era agradável aos olhos. Era uma árvore agradável de se comer e uma árvore agradável e desejável para se ter o conhecimento do bem e do mal, algo assim diz a palavra. Desejável para dar entendimento, diz a palavra. Um conhecimento, entendimento. E aí a serpente, ela sendo usada, na verdade Satanás ali, usando uma serpente, na figura de uma serpente, chegou para Eva e disse, olha só, Deus disse que você não poderia comer desse fruto. Sim, Deus disse, porque se nós comermos esse fruto, nós poderemos ser mortos, nós poderemos receber a morte. E a serpente disse, certamente não morrerás. O que aconteceu? A mulher foi lá e comeu. E levou ao seu marido e ele comeu. E a partir daquele momento eles viram, nós não morremos. Mal sabiam eles que ali estava entrando sobre toda a humanidade a maldição do pecado, por causa da desobediência. Deus tinha tudo perfeito para eles. Deus trazia mantimento, Deus deu tudo o que eles precisavam para ter uma vida de adoração, uma vida onde Deus vinha todos os dias, na viração do dia, visitar eles, ter intimidade com eles. E a partir daquele dia em que eles desobedeceram, eles viram, mas a serpente estava certa, nós não morremos, nós estamos aqui. Só que chegou o momento que Deus chegou. Eles já estavam cobertos por folhas, porque eles perceberam que estavam nus, a vergonha veio sobre eles. E Deus começou a chamar, onde é que vocês estão? Estamos aqui. Estamos com vergonha porque estamos nus. E aí Deus disse, vocês comeram? E ali eles perceberam que eles erraram. Então, neste momento, o homem foi expulso daquele jardim. Deus colocou ali algumas coisas, que a partir de então a mulher terá dores de parto. E disse para o homem, do teu suor tu comerás, né, com relação ao trabalho. E a partir de então, de Adão até hoje, na minha vida, na tua vida, o pecado está intrínseco. Ele está dentro de nós, na nossa carne. Até hoje. Desde a criação do mundo, passando por toda a humanidade, até este exato momento. O pecado está em nós. Está na nossa carne, no nosso desejo. Eles disseram, Deus disse, vocês não devem comer, para que não venham a morrer. E aí, um tempo mais tarde, muitos anos mais tarde, aconteceu um outro episódio, que chama-se a obra da salvação. Deus olhou para a humanidade e percebeu que a humanidade estava em pecado, e disse, eu vou enviar meu filho Jesus, algo que todos nós que aqui estamos já conhecemos essa história. Na verdade estamos aqui por causa dessa história. E Jesus foi lá, Jesus nasceu. Um detalhe, quando Deus estava criando, ali no 6º dia, o homem, Deus fala, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Está no plural.
Estava lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus estava lá na criação. E passou todo esse tempo até que Deus olhou para a humanidade e disse: Deus, não dá mais. O pecado vai acabar com eles. Já está acabando com eles. Então eu vou enviar meu Filho para morrer no lugar deles. Para que de uma vez por todas seja consolidado. E eles tenham o direito de voltar ao plano perfeito. Que eu os criei. Jesus, no momento que veio à terra, no momento em que começou a anunciar a mensagem, ele sabia da agonia que ele iria passar nos seus últimos dias, principalmente no último dia. Ele sabia as dores que sofreria. Ele sabia daquela coroa que iria rasgar a sua cabeça, das chibatadas. Quando ele foi açoitado, ele sabia que ele teria que carregar a cruz, ele sabia que ele seria pregado. Mas ainda assim, ele sabia que o fato de ele ir até o fim traria de uma vez por todas a salvação para todos nós. E Jesus foi o quê? Obediente. Abra a tua Bíblia em Romanos, no capítulo 5. Vou colocar aqui na NTLH. Romanos 5:10 diz o seguinte: nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Ou seja, nós fomos reconciliados com Deus por meio de Jesus. Lá no verso 18 do mesmo capítulo 5 diz: portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá vida. Precisamos entender uma coisa: nós estamos em Adão por nascimento, mas nós estamos em Cristo pela fé. Em Adão, pelo nascimento, nós estamos condenados e morreremos. Mas devido à obra redentora de Cristo, nós podemos ser justificados e vivermos, se nele vivermos por fé. A salvação não é pelas obras, pelo bem que eu faço. A salvação é por fé, é pela graça. Para que nenhum de nós venha se gloriar, se glorificar, querer puxar para si a honra. Eu sou uma pessoa boa, eu vou para o céu. Você ser uma pessoa boa não te dá a condição de ir para o céu. Você fazer caridade não te dá a condição de ser salvo. Existem pessoas que ajudam todo mundo, que são pessoas com um coração bom, com um coração alegre, dadivosas. Mas que se elas não entregarem, aceitarem as suas vidas e aceitarem Jesus como Senhor e Salvador, elas irão para o inferno, mesmo fazendo tantas coisas boas. Irão para o inferno. Nós precisamos entender isso, a sociedade precisa entender isso, porque Jesus está voltando. Nós não sabemos quando será esse dia, mas nós precisamos estar sempre preparados. E as pessoas que nós amamos, nós queremos que elas sejam salvas também. Porque o dia que Jesus vier, o dia que houver o juízo de Deus, não há mais tempo de arrependimento. Ali eu vou ser separado para a eternidade na salvação com Cristo, ou para o inferno, na eternidade no inferno com Satanás. E muitas pessoas têm vergonha de falar sobre isso, têm medo de tocar nesse assunto, mas nós precisamos ter muito claro isso. Chegará esse dia. Recentemente aconteceu algumas coisas aí na mídia, onde pessoas começaram a se manifestar a esse respeito. E aí eu vi uma outra pessoa dizendo: mas tal pessoa fala há tantos anos que Jesus voltaria, que o Apocalipse ia acontecer. E outra pessoa fala que há tantos anos, mas nunca aconteceu. Um dia irá acontecer. E se nós morrermos antes,
não tem mais o que fazer. O dia que a trombeta for tocada, aqueles que estão mortos em Cristo, eles ressuscitarão para a vida eterna. E os que não foram salvos, ressuscitarão para o inferno. Eu sei, isso balança a gente por dentro, mas nós precisamos compreender isso. A sociedade hoje, ela está em Adão. Todos nós nascemos pecadores. E recai sobre nós a condenação lá de Adão. Nós precisamos falar o que Jesus tem feito nas nossas vidas. Há pouco nós lemos que, mas também nos alegramos por causa daquilo que Deus faz por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Você precisa falar às pessoas com alegria aquilo que Deus tem feito na sua vida. Porque assim as pessoas verão que a felicidade que está em você tem um motivo. Não é porque você é uma pessoa motivada. Não. Até você vai ser motivado por causa disso. Mas dentro de você vive o Espírito Santo e Deus tem feito grandes coisas e você precisa falar disso. Mesmo capítulo 5 de Romanos, no verso 12, diz o seguinte: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem. E o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos. Mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu à ordem de Deus. De Adão até Moisés, não existia lei. Logo, as pessoas não desobedeciam a nada. Mas e aí? Como é que fica a história dessas pessoas? Se não tinha lei ainda, que a lei foi dada a Moisés, como é que fica esse período de transição? Essas pessoas morriam, porque o salário do pecado é a morte. E essas pessoas morriam. Mas por que morriam? Porque Adão projetou sobre toda a humanidade a morte, por causa de sua desobediência. Como está escrito aqui, como resultado a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. E de Moisés até Jesus existia a lei. E a lei foi dada para que fosse cumprida. E dentro da lei existia o seguinte: quando alguém comete pecado, precisa fazer sacrifício. Então se sacrificavam animais, e de acordo com cada pecado, era um tipo de sacrifício que era feito. Tinha que ir lá sacrificar uma pomba, tinha que sacrificar um cabrito, um boi, enfim, vários tipos de sacrifício. Só que mesmo assim, está intrínseco, está dentro de nós o pecado, a desobediência. E a humanidade continuou vivendo, pecando, desonrando a Deus. E nós vamos ver, a partir desse momento que existia a lei, a instabilidade, a volatilidade do povo de Israel. Nós vemos a falta de temor do povo de Israel. Daqui a pouquinho se levantava alguém que vencia as batalhas, porque era temente a Deus. E aí passavam reinos após reinos, em toda a descendência, até chegar em Cristo. Então quando Jesus veio, ali foi estabelecido o plano perfeito de salvação. E esse plano perfeito hoje nós podemos desfrutar. A palavra fala lá em Romanos, no capítulo 10, verso 9. Se você já é crente há um pouquinho de tempo, você sabe de cor o que está escrito lá em Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e no seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo.
Então, quando nós confessamos com a nossa boca, publicamente, eu estou dizendo: Jesus é o Senhor da minha vida. Por que Senhor? Porque eu era escravo do pecado, e Jesus pagou o preço para me comprar do reino das trevas e me transportar para o seu reino. Então eu deixo de ser escravo de Satanás e passo a ser escravo de Cristo. Por isso que eu o chamo de Senhor. Mas é um tipo de escravidão que eu fui comprado, mas fala-se sobre redenção. E a redenção normalmente, não vamos entrar nesse detalhe aqui, mas normalmente era feita por um parente. Se você estudar um pouquinho lá no Antigo Testamento que fala sobre redenção. Então, nós fomos comprados e o preço dessa compra, desse resgate foi o sangue de Jesus Cristo. Ok, nós vamos até uma igreja, nós aceitamos Jesus e nós passamos a congregar. E aqui que nós precisamos entender, congregar significa se ajuntar, estar junto, fazer algo em comum com outras pessoas no mesmo lugar. Por isso que nós incentivamos você a congregar. Ali, quando a gente teve a pandemia, nós fomos impedidos de congregar. Mas nós não fomos impedidos de anunciar a mensagem. Então eu lembro que nós íamos aqui, gravávamos os cultos para passar. Só que aconteceu uma coisa, da pandemia para cá, muitas pessoas pararam de congregar. E inventou-se um negócio chamado, vou congregar online. Me desculpa a minha franqueza, mas online você não se relaciona com seus irmãos, você não passa por dificuldades. E você não tem como ser tratado na lida diária um com o outro. Online você não congrega. Online você simplesmente assiste. E nada contra quem está nos assistindo. Muitas pessoas, tantas vezes eu não estou no culto, eu assisto o culto, ok? Mas nós precisamos ter o compromisso do congregar. Como é conveniente, como diz a palavra. Agora nós precisamos entender uma coisa. Vir até a igreja é diferente de congregar. Muitas pessoas têm vivido suas vidas indo na igreja. E não são transformadas. Não crescem espiritualmente. Os seus negócios não evoluem. Não conseguem ter sucesso em nada. Tudo é fracasso. Ah, mas eu vou na igreja. Eu quero dizer uma coisa para você. Talvez você vai na igreja, mas nunca entregou sua vida para Jesus. Isso não te salva. Esse prédio que está aqui e as demais congregações, aqui no outro lado da rua nós temos outra congregação, ali temos outra, aqui para cima temos outra igreja, logo aqui atrás temos outra. O prédio em si não faz nada por você. Os pastores que estão ministrando nesses lugares, a única coisa que nós pastores fazemos é anunciar com fé a palavra que nós buscamos, e a palavra de Cristo, para que você possa se arrepender dos seus pecados. Mas quem te convence não sou eu, é o Espírito Santo. E esse é o agir de Deus nas nossas vidas. Então ir à igreja não modifica nada. Claro que para congregar nós precisamos ir até uma igreja. Mas o fato de vir e não tomar uma posição diante de Deus e viver uma vida na essência de como é o Evangelho, não muda nada em minha vida. Mesmo capítulo de Romanos 5, vai agora no verso 19. Vou ler aqui na NAA. Romanos 5, 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Capítulo 6. Portanto, o que vamos dizer?
Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Com certeza, vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo, fomos batizados para ficarmos unidos também com sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele, por termos morrido junto com Ele. Isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois se fomos unidos com Ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com Ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto. E assim não sejamos mais escravos do pecado. Talvez você está vivendo hoje debaixo de uma escravidão no pecado. O que é ser escravo do pecado? É eu não conseguir deixar a prática do pecado. Talvez você peca, se arrepende, mas volta a pecar de novo. Ao ponto de que você não consegue mais nem se arrepender com o passar do tempo. Porque você vê, mas eu não consigo deixar. Não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morre fica livre do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre Ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. E a vida que Ele vive agora é uma vida para Deus. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo, devem se considerar vivos para Deus. Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. E também, não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Quero voltar um pouquinho nessa parte que diz: não deixe que o pecado te domine. Pastor, mas eu não... Quando eu vejo, eu pequei. Sou tentado, Deus está me tentando. Deus não tenta ninguém. Cada um é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz, como diz lá em Tiago. Se você é tentado pela sua cobiça, pelo seu desejo de pecar. Volto a repetir o que já falei antes. Está em nós esse desejo. E nós somos atraídos por esse desejo. Nós somos tentados por esse desejo. 1 Coríntios 10, 13 diz o seguinte: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Deus não permitirá que você seja tentado além do que você pode suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. E logo na sequência ali de Romanos 6, diz o seguinte, que eu quero entrar um pouquinho aqui. Não entregue nenhuma parte do seu corpo ao pecado. Que diz logo depois de não deixe o pecado te dominar. Diz, não entregue nenhuma parte do seu corpo ao pecado. No mesmo livro de Coríntios, o apóstolo Paulo fala lá no capítulo 6, então volta um pouquinho, se você abriu lá, 1 Coríntios 6, 18. Olha o que diz sobre não entregar nenhuma parte do seu corpo ao pecado. Fujam da imoralidade sexual.
Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas o que pratica imoralidade sexual peca contra seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço? Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Nós precisamos entender uma coisa. No momento em que você entrega a sua vida para Jesus e você faz essa oração diante de alguma pessoa, publicamente dizendo: eu te recebo, Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida, e eu creio que Deus te ressuscitou dentre os mortos. Nesse momento você é salvo, e nesse momento o Espírito Santo entra dentro de você. E o Espírito Santo foi dado por Deus para você, ao ponto que o seu corpo é templo, é santuário, é morada do Espírito Santo. Então, quando a palavra fala de não entregar o nosso corpo ao pecado, nenhuma parte do corpo ao pecado, nós precisamos entender que nós já morremos para o pecado, recebemos a salvação e instantaneamente recebemos o Espírito Santo. E a palavra fala também, se não me engano em Mateus, que aquele homem, o homem que olha para uma mulher com uma intenção impura no seu coração, já pecou contra ela. O olhar, eu estou emprestando o meu olho, entregando o meu olho para pecar. Ah, mas eu fui tentado. A tentação é a nossa cobiça. Nós somos tentados por nossa cobiça. E tantas outras coisas que a palavra fala acerca de pecados do corpo. Então a palavra fala: fujam da imoralidade sexual. E depois diz: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados. Vocês foram comprados. Nós, cada um de nós, fomos comprados por preço, por um alto preço. E esse preço foi o sangue de Jesus derramado na cruz. Não precisa mais de sacrifício de animal, porque o sacrifício foi um homem que nasceu de maneira sobrenatural, que viveu por 33 anos e foi entregue para morrer na cruz. Só que Jesus, durante todo esse tempo, vivendo num corpo que nem o nosso, sujeito às mesmas emoções, sentimentos, as dificuldades que o nosso corpo possa ter, em nenhum momento ele desobedeceu. Diferente de Adão. Em nenhum momento, nem no seu pensamento, Jesus pecou. E esse Jesus, que é considerado o santo, só Ele é santo. Santo é o Senhor, como cantamos há pouco. Só Ele é santo. Este santo, sem nenhum pecado, Ele foi até a cruz. E Ele se fez sacrifício. Ele sabia, como já falamos, das dores que sofreria, da angústia. Mas Ele resolveu obedecer. Porque ali, de uma vez por todas, Ele estava consumando, consolidando sobre toda a humanidade o perdão dos pecados. Ao ponto que, hoje, 2000 e poucos anos depois dessa obra ter sido consumada, o fato de eu simplesmente crer nisso que aconteceu e reconhecer que Jesus morreu por mim para perdoar os meus pecados e eu me arrepender de meus pecados, eu recebo a salvação, eu recebo a vida eterna. A vida eterna significa viver para sempre. Eu lembro que quando eu era criança eu ficava pensando no infinito. A vida eterna é algo infinito. E começava a me dar uma depressão, porque, mas como assim nunca acaba? Não, mas
e vai, nós não conseguimos explicar. Tem coisas que eu deixei de tentar entender. Eu simplesmente creio. Eu simplesmente oro para que esse dia chegue logo, o dia da nossa redenção. O dia em que nós chegarmos, aliás, a redenção já aconteceu, mas o dia que nós formos ressuscitados com Cristo, moraremos com Ele para sempre na glória. E não haverá mais dor, não haverá mais nada do que tantas coisas ruins que têm acontecido. Não haverá mais angústia, não haverá mais depressão, não haverá mais ansiedade. E lá se consolidará o plano perfeito, aquilo que Deus criou lá no início. Deus irá poder consolidar e não terá mais nenhuma possibilidade de ser frustrado esse plano, porque já foi pago o preço. A desobediência que aconteceu lá foi pago por uma obediência que aconteceu. E de uma vez por todas aniquilou todo o pecado. E Satanás não tem mais poder sobre nem minha vida e nem a tua vida. E para encerrar, quero te convidar para que você abra em Gálatas. Capítulo 5. Gálatas 5, 16, diz o seguinte. Gálatas 5, 16. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito Santo dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque a nossa natureza humana, o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. E por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração a ídolos. Cuidado com aquilo que tu adora, seja amuletos, imagens. Só existe um santo, não esqueça disso, chamado Jesus Cristo. Adoração a ídolos, as feitiçarias. Cuidado. Cuidado com o que você está buscando. A internet existe um mundo aberto, um mar aberto para que você possa ver, ouvir, assistir tanta coisa. Existe tanta coisa tentando desvirtuar o Evangelho. As inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras. Estamos no mês de fevereiro, mês em que ocorre o carnaval. E nesse final de semana, na capital do nosso estado, festas estão acontecendo e bebedeiras estão acontecendo. As farras e outras coisas parecidas com essa. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio.
e contra estas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificam a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Preste atenção nisso. Tudo que nós lemos há pouquinho, que são obras da carne, que não são aceitas por Deus, que não serão aceitas para entrar no reino de Deus. As pessoas que pertencem a Cristo crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Nós recebemos a Cristo. O dia que você entregou sua vida para Jesus, você recebeu o Espírito Santo. Portanto, você vive com o Espírito Santo dentro de você. E embora você possa ser tentado por sua cobiça, do mesmo modo com que você é tentado, Deus te livra, Deus te dá o livramento, desde que você não resolva avançar. Que o Espírito Santo de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Baixa a tua cabeça. Feche os teus olhos. Que nessa noite nós possamos lembrar que um dia nós fomos comprados por alto preço. O sangue de Jesus. Não esqueça que no momento em que você recebe a Cristo, o Espírito Santo entra dentro de você. E esse mesmo Espírito, Ele não só quer, aliás, Ele não só pode, mas Ele quer controlar a sua vida, para que você não viva mais no pecado. Talvez você que está aqui, você que está nos assistindo pela internet, você está vivendo deliberadamente no pecado. Eu quero te dizer nessa noite que Jesus Cristo te ama. Eu quero te dizer nessa noite que se você se arrepender, se você reconhecer que você está vivendo dessa maneira, você receberá o perdão de Deus. Talvez você esteja escravo do pecado. Talvez você esteja viciado em algumas coisas que não convêm. Pornografia, olhares desejosos que alimentam a sua carne. Talvez você esteja passando por vícios de coisas que não fazem bem ao seu organismo, ao seu corpo. Não esqueça, o seu corpo é o templo, é o santuário do Espírito Santo. Se você se encontra nessa condição, nessa noite você pode reconhecer isso, e Deus vai te capacitar através do seu Espírito Santo, para que você possa se arrepender, pedir perdão e receber do Espírito Santo a libertação disso. Talvez você está aqui, ou você está nos assistindo, e você tem vivido uma vida de ir na igreja, ou talvez só assistir a cultos. Isso faz com que você se alimente de tantas coisas, por não ter um congregar fixo. E você vai levando uma vida religiosa. E
e você não consegue ter mudança nas suas atitudes, no seu comportamento, eu afirmo a você, baseado no que a palavra de Deus fala para mim e para ti, que nessa noite você pode ser transformado, você pode receber de Deus o Espírito Santo de maneira verdadeira. Talvez você venha à igreja há tanto tempo e não disse ainda: eu te recebo, Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida. Talvez você só venha à igreja e não recebeu o Espírito Santo. É simples, basta você reconhecer que você é pecador, pedir perdão e reconhecer que Jesus Cristo está vivo e dizer: Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. A partir de hoje Tu é o centro da minha vida, da minha casa. Eu quero viver para Ti. Perdoa os meus pecados. Você receberá nessa noite o Espírito Santo dentro de você, que vai guiar a tua vida, que vai governar a tua vida e que vai cumprir aquilo que está escrito em Gálatas 5:25, que o Espírito Santo de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida.